Olá, eu sou a professora Bruna Nicoleto Guerque, professora do curso de nutrição da UX e integrante do NAPSE, o Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul. Esse vídeo traz os elementos do projeto de pesquisa, sendo os elementos iniciais do projeto, a primeira parte a ser desenvolvida. Aqui eu estou projetando para vocês um arquivo que está disponível na nossa plataforma, que já está formatado pensando nessa estrutura de projeto de pesquisa. Então, caso você esteja começando seu trabalho, a gente sugere que seja utilizado esse arquivo. Aqui já tem a formatação da capa, com o nome do autor, título do projeto, depois a folha de rosto, onde incluem as informações de orientador e co-orientador. E aqui a gente tem o resumo. O resumo, apesar de vir no início do projeto de pesquisa, é uma das últimas coisas que a gente vai desenvolver. O resumo, ele tem esta cara, né? Ele é um texto corrido, ele não é referenciado, mas ele faz justamente um resumo do que a gente vai encontrar ao longo do trabalho. Então, ele é composto por algumas frases, né, relacionadas à introdução sobre essa evidência do que já existe na literatura sobre determinado tema. A seguir, a gente descreve o objetivo do trabalho e a metodologia, o resumo dessa metodologia, como que efetivamente esse trabalho vai ser elaborado. E, ao final desse resumo, o que se espera de resultados. Aqui, essa estrutura, ela vai já ter essa descrição aqui em forma de texto, né? Então, aqui nesse arquivo você já encontra também os tópicos que a gente vai discutir sobre como é essa formatação aqui descrito, né, ao longo desse texto. Ao final do resumo, a gente ainda tem algumas palavras-chave, que são palavras relacionadas ao tema do trabalho. Essas palavras podem ser selecionadas através dos descritores em saúde. É um site, que são os DECs, que a gente seleciona palavras que tenham relação e que sejam comumente utilizadas na área da pesquisa. Seguindo adiante, chegamos no sumário, né, onde a gente já tem também essa estrutura e esse preenchimento automático desse sumário neste arquivo. A lista de abreviaturas, siglas e símbolos, que também se sugere que seja feita ao final do trabalho, quando a gente já tiver construído todas essas siglas e símbolos. E chegamos então na introdução e justificativa. Esse tópico é um dos tópicos mais importantes do trabalho, porque ele faz justamente uma revisão do que já existe na literatura sobre o assunto em questão, sobre o tema do projeto. Aqui já se tem toda a literatura referenciada. Nós temos um vídeo também com algumas dicas para essa construção do referencial teórico. Aqui é bem importante que sejam buscadas na literatura evidências sobre esse tema e que sejam trazidos esses conteúdos para o seu projeto de pesquisa, nessa introdução e justificativa. É importante que você construa o seu texto com as suas palavras e vá referenciando os autores que trazem as informações em questão. Aqui é bem importante que se tenha um panorama do que já existe, do ponto de vista de defender o projeto, justificar esse projeto, por que ele é importante, quais as lacunas que precisam ser preenchidas, né, e que esse projeto vai se propor. Então, tudo que já existe na literatura sobre um determinado tema é importante que seja trazido nessa introdução e nessa justificativa. Aqui no item 1.1, né, a justificativa em si, então justamente levantar essa necessidade desse projeto. E no item 1.2, a gente entra na hipótese. A hipótese é justamente o que a gente acredita que vai encontrar de resultados, né? Então, se eu estou avaliando, por exemplo, com o objetivo de avaliar a mortalidade por todas as causas, a minha hipótese é qual a frequência dessa mortalidade por todas as causas, por exemplo, né? Então, aqui é bem importante que a gente utilize a literatura para ter por base algo a se esperar, né? Geralmente as pesquisas elas são replicadas e com base na literatura a gente já imagina que vai encontrar algum resultado, mas aqui, claro, também vai ser um texto elaborado pelo próprio autor, né? O que se imagina encontrar também. Tá? No item 1.3 temos também o desfecho primário. O desfecho também está relacionado com o objetivo e também está relacionado, de certa forma, com a hipótese, né? Nesse exemplo que eu comentei sobre a mortalidade, se o meu objetivo é avaliar a mortalidade, a minha hipótese é o que eu espero encontrar, né? Quantos por cento de mortalidade, por exemplo, e o meu desfecho é a mortalidade em si, é a principal variável que eu quero avaliar. Né? Então, nesse caso, o meu desfecho seria a mortalidade. Tá?
Eu posso ter também, de certa forma, aqui desfechos secundários, que estariam relacionados a objetivos secundários que a gente vai ver na sequência, tá? Então aqui chega a parte dos objetivos. Geralmente o objetivo é uma das primeiras coisas que nós definimos quando a gente faz um projeto de pesquisa. Quando a gente tem uma ideia, né, a gente quer executar ela de alguma forma, a gente quer responder alguma coisa na literatura. Então esse objetivo ele tem que ser bem conciso, ele tem que estar bem alinhado com o projeto em si. Então, se esse objetivo é avaliar a mortalidade por todas as causas, a minha introdução tem que seguir essa linha, a minha hipótese tem que estar atrelada a ele, o meu desfecho também vai estar atrelado a ele, tá? É o objetivo principal, é o que eu quero efetivamente responder com esse projeto. Os objetivos específicos, eles estão também atrelados ao objetivo geral, porém, é muito importante destacar que os objetivos específicos, eles não devem ser ações de metodologia, né? Por exemplo, eu não vou descrever a aferição de peso como objetivo específico. O peso ele pode ser uma variável que eu vou analisar juntamente com a mortalidade, por exemplo, né? Avaliar a influência do peso, a associação, né? Melhor do que influência, avaliar a associação de peso com mortalidade por todas as causas, por exemplo. Isso é um objetivo específico, né? Mas a aferição exclusivamente do peso é uma etapa da minha metodologia, que eu vou descrever mais para frente. Então, aqui é importante que ele seja bem alinhado também com esse objetivo principal, né? Então, às vezes é alguma associação que eu tenho com outras variáveis, né? E esse objetivo principal também. Muitas vezes é alguma outra avaliação de algumas outras características secundárias que são importantes também no projeto, tá? E o item 3, temos então os riscos e benefícios. Esses riscos e benefícios, eles são bem importantes de serem descritos e vão variar muito de projeto para projeto. Essa etapa tem uma importante literatura que traz esses exemplos de riscos. É muito importante destacar que todos os projetos eles têm algum tipo de risco. Pode ser uma quebra de confidencialidade, já que existem dados de pacientes sendo trabalhados entre pesquisadores, né? Até riscos de outras categorias, por exemplo, um risco físico, um dano moral, risco social, dano jurídico, risco financeiro. Essa tabelinha traz um pouco dessas classificações de risco. E, novamente, aqui alguns outros níveis de risco, né? Dependendo do tipo de projeto, a gente também tem diferentes níveis de risco, tendo intervenção ou não tendo intervenção, também isso vai fazer diferença, tá? É importante destacar que, havendo esses possíveis riscos relacionados ao projeto, é importante que a gente elenque algumas medidas que podem minimizar o risco que esses pacientes estão expostos. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de riscos ou danos possíveis e medidas minimizadoras, que podem auxiliar nesse processo de elaboração dessa etapa do projeto. Esses são os principais elementos, né? A gente finaliza esse vídeo falando um pouquinho dos benefícios, né? Além dos riscos que o projeto pode ter, é claro que ele vai ter alguns benefícios também. Então, aqui a gente pode pensar em benefícios para o próprio paciente em pesquisa, se houver, ou benefícios que a gente encontra, né, a partir da elaboração dessa pesquisa, da análise de resultados, que populações vão ser beneficiadas, né, que ações podem ser incorporadas a partir desse projeto, né, e assim por diante. Então, é bem importante aqui fazer, né, essa análise, né, de benefícios desse projeto.